Graça e paz. Estamos no terceiro dia da leitura da Bíblia. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor visite este meu irmão, que o Senhor esteja cuidando das suas necessidades, cuidando de sua família, permitindo que ele possa sentir a tua presença em todo momento que ele estiver respirando nessa terra. Senhor amado, em nome de Jesus, nós consagramos este momento no teu altar de graça. Amém. Lucas capítulo 6, versículo 27 ao 49. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, ame os seus inimigos, façam bem a quem os odeia. Abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Versículo 30. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. Versículo 34. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores, na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo. De fato, como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos, sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Versículo 37. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre você. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Versículo 40. Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com o cisco nos olhos de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Versículo 43. A árvore e seus frutos. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Construir sobre um alicerce firme. Versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme.
Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Vamos para Gênesis capítulo 6 e capítulo 7. Gênesis capítulo 6. Corrupção da raça humana. Versículo 1. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si as que os agradam e se casaram com elas. Então o Senhor disse: Meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. Versículo 5. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: Eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-lo criados. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. A história de Noé, capítulo 9, versículo 9. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheio de violência. Deus observou grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé: Decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Versículo 16. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Versículo 17. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão, virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide
bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Capítulo 7. O dilúvio. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas da terra apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal macho e fêmea de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea, para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles, para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, os puros e os impuros, as aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de 7 dias, vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do 2º mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais, e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Versículo 13. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa, os filhos, Sem, Cã e Jafé, e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, e aves de toda espécie. Entraram de 2 em 2 na arca, representando todos os seres vivos que respiram. Versículo 16. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas. Cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. Versículo 21. Todos os seres vivos que havia na terra morreram: as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejavam pelo chão e todos os seres humanos. Tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra: os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Salmos 3. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem: Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor, e ele me respondeu de seu santo monte. Versículo 5. Deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava.
Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento, abençoa o seu povo. Deus abençoe e que Deus continue sempre no seu pensamento.